Capítulo 2 das Diretrizes para a Regulação dos Serviços de Transporte Público Coletivo. Artigo 8º. A política tarifária dos serviços de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes. Inciso 1. Promoção da equidade no acesso aos serviços. Inciso 2. Melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços. Inciso 3. Ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano. Inciso 4. Contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços. Inciso 5. Simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão. Inciso 6. Modicidade da tarifa para o usuário. Inciso 7. Integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e privado nas cidades. Inciso 8. Articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos. Inciso 9. Estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo. Inciso 10. Incentivo à utilização de créditos eletrônicos tarifários. Parágrafo 2º. Os municípios deverão divulgar de forma sistemática e periódica os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo. Artigo 9. O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão dos serviços de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público. Parágrafo 1º. A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do prestador. Parágrafo 2º. O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público outorgante. Parágrafo 3º. A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa da remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se déficit ou subsídio tarifário. Parágrafo 4º. A existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se superávit tarifário. Parágrafo 5º. Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o déficit originado deverá ser cobrado por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados, intrasetoriais e intersetoriais, provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, instituídos pelo poder público delegante. Parágrafo 6º. Na ocorrência de superávit tarifário proveniente de receita adicional originada em denominados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio sistema de mobilidade urbana. Parágrafo 7º. Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública
a ser cobrada do usuário. Parágrafo 8º. Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários. Parágrafo 9. Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação de serviço observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários. Parágrafo 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e deverão, inciso 1, incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao usuário. Inciso 2. Incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários. E, inciso 3, aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão conforme parâmetro ou indicador definido em contrato. Parágrafo 11. O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder público, poderá realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da tarifa de remuneração. Parágrafo 12. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da empresa, caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato. Artigo 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes. Inciso 1. Fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação. Inciso 2. Definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis, vinculadas à consecução ou não das metas. Inciso 3. Alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente. Inciso 4. Estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente. Inciso 5. Identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade tarifária. Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação de transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando minimamente o objetivo, a fonte, a periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos artigos 8º e 9º desta lei. Artigo 11. Os serviços de transporte privado coletivo prestado entre pessoas físicas ou jurídicas deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta lei. Artigo 11-A. Compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado, privado, individual, de passageiros
previsto no inciso 10 do artigo 4º desta lei, no âmbito dos seus territórios. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço. Inciso 1. Efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço. Inciso 2. Exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Inciso 3. Exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, nos termos da linha H do inciso 5 do artigo 11 da Lei 8.213. Artigo 11b. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, previsto no inciso 10 do artigo 4º desta lei, nos municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista cumprir as seguintes condições. Inciso 1. Possuir carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada. Inciso 2. Conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e as características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo Poder Público Municipal e do Distrito Federal. Inciso 3. Emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV. Inciso 4. Apresentar a certidão negativa de antecedentes criminais. Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta lei e na regulamentação do Poder Público Municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros.